A gente vai voltar a conversar aqui no estúdio com o advogado Carlos Fábio. Ele foi um dos palestrantes de um seminário sobre direito eleitoral realizado em Campina Grande, que trouxe na semana passada vários especialistas do Brasil. Carlos Fábio falou sobre fake news. São aquelas notícias falsas que são espalhadas na internet. A preocupação da Justiça Eleitoral é com o excesso dessas notícias divulgadas sobre campanha eleitoral, que podem derrotar, inclusive, um candidato. Derrotar ou impulsionar um candidato. Falar em impulsionar, Carlos, a Justiça Eleitoral, as regras da legislação eleitoral mudaram este ano e tem uma permissão para que os candidatos possam impulsionar suas candidaturas através de matérias pagas, né, de informações pagas. São aquelas partidos ou os candidatos, né? São aqueles impulsionamentos hoje que qualquer pessoa faz na internet. E abriu também espaço agora para os candidatos e partidos também usar dessa ferramenta de impulsionamento. Mas vai ficar bem claro lá na postagem de que se trata de uma publicidade, né? Toda matéria publicitária eleitoral da campanha tem um registro mostrando bem claro que é uma campanha de matéria eleitoral. Poder eleitoral, como falamos, né? Como é um guia eleitoral, por exemplo, onde você está sabendo na televisão que está assistindo um programa de natureza eleitoral promovido pelo candidato ou um partido. Só 2 redes sociais há uma permissão para esse tipo de publicidade, dessa postagem paga? Existe a rede social, o Facebook e Instagram, por exemplo. Somente? No Twitter, não? Não, no Twitter não. Não, acho que a rede social também, Twitter também, que usa para impulsionamento. Toda aquela que você pode usar impulsionamento na rede social que disponibiliza essa ferramenta, você pode usar. A gente falou aqui do trabalho que a assessoria jurídica dos candidatos irão ter durante essa campanha para monitorar em tempo real essa história de notícias falsas espalhadas pela internet. Mas e a Justiça Eleitoral? Vai ficar só esperando as denúncias das assessorias? Ou está montando um mutirão, um esquema de vigilância com a própria Polícia Federal para acompanhar? Não existe um movimento nacional. Inclusive, quando o ministro Fux tomou posse na presidência, ele falou isso, né, que a Justiça Eleitoral não ia ficar inerte a esse movimento que toma conta hoje das eleições de forma global, né? Essa preocupação, inclusive, surge também com o que aconteceu na campanha americana de Donald Trump. Então, esse assunto virou como assunto, em primeiro lugar, da Justiça Eleitoral. Então, não vai ser só os candidatos, mas a Justiça Eleitoral, a Polícia Federal também está se preparando para isso e o Ministério Público Federal. O candidato que foi eleito, ele pode perder o mandato, pode ser considerado pela Justiça eleito irregularmente e perder o mandato, foi ser cassado de posse. Olhe bem, Hermes, tudo depende da questão de abuso de poder. Nós temos as ações de investigação eleitoral e elas são bem específicas. Se você tem um abuso de poder e também essas notícias falsas que você vai usar, tem aquela questão dos robôs, por exemplo. Isso. Não é? Que você contratava uma empresa para criar essas notícias. Tudo isso depende também da argumentação numa ação de investigação. Se ela configurar abuso de poder econômico também pode configurar na cassação. Por exemplo, a gente vê muito algumas pessoas utilizar as redes sociais com esses robôs, de repente ter aí 10 mil visualizações, 5 mil comentários, quando na verdade a gente sabe que isso não existe. Principalmente aqui por causa da Paraíba. E claramente eles estão utilizando robôs. No caso dos candidatos, isso seria considerado um crime também, não? Você não pode usar esses robôs, né? Está proibido terminantemente. Não pode usar esses robôs. Mas a preocupação desses robôs é, inclusive, você espalhar notícia falsa. Tem um estudo, inclusive, Hermes, fantástico, que diz o seguinte: uma notícia falsa, ela corre 6 vezes mais rápido, atinge 6 vezes mais o público do que uma notícia verdadeira. Então, você vê que nós estamos num assunto para você não levar em consideração. E a campanha é rápida. Nós temos uma campanha hoje de 45 dias. Exatamente. Não é? Quando você começou, acabou. Então, vai ser tudo muito rápido, como a internet. Então, se você não tomar cuidado, se você não se preparar para essas fake news e combater também essas fake news, você vai ter um prejuízo, claramente. Agora, do lado da imprensa, do lado de cá, se a imprensa der uma informação errada, disser que houve um fato sem ele ter acontecido, isso é considerado notícia falsa ou fica no campo da barrigada mesmo, que é um termo usado, jargão usado nas redações? Você tem que ver, é o que eu falo, você tem que ter cuidado na avaliação também, nem tudo é fake news. Não é? Nem tudo é fake news. Você tem matérias também que o jornalista dá uma barrigada, como você falou. Ou então que você exagerou numa nota. Também não vai livrar da imprensa se essa nota aí tiver calúnia, difamação e injúria. Isso não livra, tá certo? Isso não vai, de forma alguma, também isentar a imprensa. Nós temos esse assunto aí que tem uma questão também principiológica. Nós temos a liberdade de expressão da imprensa que colide, que não existe colidez com a questão da democracia. Não é? Então,
nós sabemos que o princípio básico, e está lá no artigo 1º da Constituição, é o Estado Democrático de Direito. E, para isso, nós temos que ter eleições legítimas, não interferindo de uma forma ou de outra, criando nos eleitores um falso entendimento, uma falsa opinião sobre um candidato. Liberdade de expressão é uma coisa, né? Você divulgar, tentar denegrir a imagem de outro candidato é outra. Exatamente. E eu tenho certeza também que a imprensa respeitada, na Paraíba, por exemplo, os grandes meios de comunicação, não vai cometer nenhuma barrigada. De jeito nenhum. O Sistema Correto, por exemplo, está atento aqui a tudo e dando espaços para todo mundo igualmente, igualitariamente, para manter as regras democráticas do jogo. Certeza. Carlos Fábio, obrigado pela entrevista, pela presença aqui no Correio Debate. Eu que agradeço e estou sempre à disposição para te conversar, Hermes. Obrigado, mais uma vez.